doutor? Varizes, tem como prevenir? Tem. Porque eu sei, assim, você me corrija, porque aqui o especialista é você. É genético. Basicamente. Então, quer dizer, se a minha mãe e meu pai teve, provavelmente eu vou ter, e meus filhos também provavelmente vai ter esse mesmo problema. Mas assim, se eu quiser, eu sei que eu posso ter isso, né, genético, mas e para prevenir? Ó, só um parênteses, por exemplo, só para você ter uma ideia como é importante a questão genética, se um casal, se os pais tiverem varizes, né, a chance do filho ter varizes é de 90%. Nossa, então é muito alto. É assim, obviamente pode ser de vasinhos até às vezes mais grossas, né? Mas a chance é muito grande. O vasinho com a varize tem uma diferença assim... Não, mas eu te fiz uma pergunta primeiro. Da prevenção, então. Né? Prevenção, vamos lá. Tá. Ó, a prevenção, assim, se for questão genética, daí não tem muito jeito do paciente prevenir, né? Mas tem outros fatores que acabam somando a isso. Então, por exemplo, o paciente, só pela questão genética, ele já tem essa propensão. Mas é um paciente obeso, aí é um paciente que não faz atividade física, é uma mulher que toma muito hormônio, aí a chance dela ter varizes é muito maior e a doença vai aparecer de uma maneira muito mais grave. Então, ela previne como? Perdendo peso, fazendo atividade física, não usando hormônio quando é possível, entendeu? Obviamente, se é da genética, ela não vai conseguir mudar, né? Mas essas outras ela consegue. Dieta, exercício, você consegue prevenir, então? Sem dúvida. Uma dieta seria o quê? Comer alguns tipos de alimentos que eles causam internamente em nós? Porque fala, uma dieta, por exemplo, o que seria legal? Ó, por exemplo, tem alguns alimentos que até o que usam para fazer os remédios, que é laranja, que é a casca da laranja, que é morango, são frutas vermelhas. Eles podem ajudar um pouco a ver, ficar um pouco mais forte, entre aspas. A beterraba um pouco menos. Ela o principal é a laranja e o morango. São os principais. São as frutas, porque elas são mais... porque quando elas serem cítricas, isso ela tem a produção do flavonoide, que é uma substância, que está até nos remédios que a gente usa normalmente. Então isso deixa a veia mais forte, entre aspas, entendeu? Isso seria a dieta. E o exercício, o que seria um exercício bom para prevenir isso? E ali a dieta também, então acho que é importante assim, a questão do paciente conseguir controlar para perder o peso, entendeu? Isso é o básico, né? E o exercício físico, o principal exercício para circulação é trabalhar a batata da perna, a panturrilha. Então a caminhada, ou mesmo ali na academia o paciente focar nisso, poxa, dá uma diferença gigantesca, é muito... O vasinho, né? Que a gente sabe, o vasinho é como se fosse uma veinha bem pequenininha ali, né, doutor? Isso aí. É um vasinho ali da variz, doutor. O que causa um, o que causa o outro, qual que é a diferença e qual que é a gravidade de um, o outro? Assim, ó, a causa deles são a mesma, né? A questão genética e esses outros fatores. Mas o que muda de um para outro é o tamanho, o diâmetro ali deles. Então o vasinho, ele é aquele fininho, pequenininho, que normalmente é azulado ou vermelhinho, né? Tá. Agora a varize é aquele mais grossão, que você vê estufado para fora da pele, entendeu? Então, basicamente a diferença entre eles é o diâmetro, o tamanho deles, né? E os vasinhos não vão virar aquelas veias grossas. Tá. Isso eu ia te perguntar agora também. Normalmente os vasinhos, eles aumentam em quantidade. Então, assim, ela tinha um pouquinho, daí vai aparecendo mais e mais e mais, mas eles não vão aumentando de diâmetro. Já as varizes, aí sim, elas vão aumentando. Então, elas começam pequenas, já maiores que os vasinhos, né? Mas delas vão crescendo cada vez mais, cada vez mais. Mas aí, os vasinhos, por eles, como eu disse no começo aqui, né? As mulheres, elas esteticamente, elas... Olha, eu tô para fazer uma análise aqui, né? O doutor vai me corrigir, mas eu acho que a maioria das mulheres vão pro médico para fazer esse procedimento das veinhas, né? Dos vasinhos. Olha, a maioria é esteticamente. Tô errado, doutor? Não, pode falar, se eu estiver errado, você pode me corrigir, não tem problema não. Não, mas sendo sincero, os vasinhos, a maioria realmente procura por questão estética. Ou por medo de ficar, às vezes, igual a mãe, igual a avó, entendeu? Muita gente acha que vai lá, o vasinho, doutor, não quero ficar igual minha mãe, igual minha avó, que tinha um monte de varizes, daí eles começam a tratar já nessa fase. Quer dizer que o vasinho não vira varize. Ele aumenta em quantidade, mas o que tem normalmente? Embaixo do vasinho, normalmente, tem uma varize. Então, que nutre aquele vasinho. Então, às vezes, o que a gente trata é a varize que está ali embaixo, aquela veia maior que está ali embaixo, para tratar o vasinho. Então, às vezes, o paciente vem, doutor, vim só para tratar os vasinhos, está me incomodando isso. A gente vai, faz um ultrassom e, às vezes, a safena está doente. Aí você tem que tratar a safena para tratar o vasinho, entendeu? Então, mas o vasinho são diferentes das varizes, né? Porém, quando você procura uma coisa, você acaba, na maioria das vezes, encontrando a outra também. Mas o que as varizes causam?
e o que o vasinho causa são diferentes também? São estágios de doença. Então, o vasinho é o estágio inicial. A gente classifica em 6 estágios. Tá. Então, o inicial é o vasinho. O último estágio é a úlcera, que é a lesão de pele, aquele machucado, entendeu? Caramba. Então, são estágios. Fumar. Fumar realmente casa. Eu não sabia. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. O pessoal já me conhece, já sabe. Quando eu trago assim, um assunto diferente, claro, eu não sou especialista. Não sou especialista e eu sei que a minha esposa vai, minha filha vai cuidar, né? Inclusive com o doutor, né? São pacientes do doutor aqui. Agora, mas eu vou lá, dou uma estudada. É claro que não dá tempo de estudar a fundo, por isso que eu trago ele, porque aí algumas coisas eu vou falando para ele, ele vai aprofundando, né? Ele que vai ali desenrolando, desenvolvendo o assunto. Aí eu falei assim, gente, mano, não é possível. Fumar causa varizes, cara. Eu falei, não é possível fumar. Eu nunca fumei, gente. Também não vou aqui, também não sou eu falar que você tá errado, tá certo. Bom, enfim, cada um sabe de si. Mas fumar, doutor, causa varizes mesmo? Eu não entendi essa, cara. Não deu pra estudar a fundo isso. Mas causa, Tom. Na verdade, cigarro pra circulação é o pior inimigo. Não só para as varizes, para outra parte da circulação que a gente também tem, que é a parte arterial, que é o inverso. A veia é o que traz, né? O outro lado, e a artéria é o que manda o sangue. O cigarro, ela é ruim para tudo de circulação. O paciente que fuma, em algum momento da vida dele vai ter um problema de circulação. Caramba. Entendeu? E assim, não pensando em veias, né? Mas em outro tipo de circulação, o paciente fuma demais, aí evolui para uma trombose, evolui para uma amputação, coisas mais graves, entendeu? Então o cigarro realmente, para a circulação, é terrível. Se a pessoa ficasse sabendo o que causa esse cigarro, acho que elas nunca colocariam na boca, né, doutor? Porque depois que vicia é difícil eles pararem, né, Tom? Porque, caramba, o paciente chega lá com tudo que você mostra pra ele e ele não abandona, não tem jeito. Não, e a pessoa pensa só no câncer, né? Ela pensa assim, ó, o cigarro dá câncer, causa câncer, é propaganda na TV que tinha antigamente e tal. Então, embutiram e só isso na cabeça da pessoa. Ó, toma cuidado, ó, seu pulmão vai pro beleléu, você vai ter câncer de pulmão. Mas não é só isso, né, doutor? Aí a hora que eu vi, olha, fumar causa varizes, eu falei, puxa vida, rapaz. Aí a pessoa, às vezes você falando varizes, a pessoa também não digamos assim, ela não se identifica aquilo ali com uma coisa que possa trazer coisas mais graves se ela não for tratada, né, doutor? Porque pode trazer outros tipos de doenças, como você falou, trombose, né? O que mais que pode causar, doutor? As varizes, assim, ela pode sim causar trombose, sabe, Tom? Mas não é o mais comum. As varizes, o que ela vai causar? Ela começa, igual eu te falei, em estágios, é um vasinho, depois é uma varize, depois ela começa a inchar a perna, depois começa a ficar uma pele mais escura, uma pele dura, e aí no estágio mais grave, aí ela chega a formar as úlceras, que realmente é uma doença mais triste, que é difícil de tratar. E a trombose, apesar de ser realmente aí, por exemplo, o paciente que tem varizes, a chance dele ter trombose é 2 vezes maior do que o paciente que não tem, entendeu? Mas não é a principal complicação. A principal é realmente a mancha, a úlcera, que é onde a gente tenta tratar antes para não chegar a esse ponto, né? A gente falou aqui que é hereditário, né? Então, e quando não é hereditário, doutor, o que causa? Por exemplo, a gente tem assim, é mito ou não, né? Você vai falar, ficar muito em pé. Isso tem, então assim, existe até um estudo, estava vendo isso recentemente, que realmente comparou a população que trabalhava em pé o tempo todo, a população conseguia alternar, ficando em pé e ficando sentado. E a população que trabalhava a maior parte em pé, 50% evoluiu com varizes, né? Dos que ficavam sentados, só 20%. Então, poxa, era quase o dobro também, né? Mas o que fazer, doutor? Vamos supor que meu trabalho é ficar em pé. O que você orientaria, então? Olha, uma pessoa que trabalha muito tempo em pé, sim, legal, né? O que ela tem que fazer? Porque eu vejo assim, depois eu vou te perguntar quem trabalha sentado, porque está sentado também, né? Todos vão ter. É assim, então, primeiro assim, esse paciente que fica um tempo em pé, às vezes ele não vai conseguir, o ideal, né? Vou falar de um mundo ideal, seria o paciente com 2, 3 horinhas ele conseguir parar um pouquinho, pôr a perna um pouco para cima, entende? Ou o tempo que ele está em pé, ele tentar exercitar a batata da perna, que é fazer exercício. Como é que você faz isso, cara? Você está ali numa empresa ali que você de repente está lá. Bom, nem sei, uma empresa, ajuda aí, doutor. Uma empresa que você fica em pé o tempo todo ali fazendo um negócio. Como é que você pode parar de repente? Ou você ficar tentando exercitar se de repente o seu trampo ali exige que você fique atento a todo momento, né? E assim, então o problema é esse. O paciente que fica em pé tem, o que fica sentado também tem. Também tem. Só que em quantidades menores, entre aspas, né?
Mas assim, então falar que só isso que causou as varizes dele não seria uma verdade. Normalmente ele tem a genética, daí ele tá um pouquinho acima do peso, ele normalmente é sedentário, aí junta com o trabalho a maior parte do tempo do em pé, aí ele começa a evoluir com varizes. Mas falar que só por isso ele teve, normalmente não é o comum. Até pode acontecer, mas não é o comum, entendeu? É um fator.